versículo 19. Se você achou, se coloca em pé. Eu vou procurando aqui bem lento. Isso vai dar tempo para você achando. Eu estou vendo que está quase todo mundo de pé. Eu leio. Então a Bíblia diz: e todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal que pediam para nós o rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguirias as vaidades que nada aproveitam, então pouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do teu grande nome, não desamparará o seu povo, que aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Não somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vejo quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverar em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Pai Celestial, obrigado, Pai, pela palavra colocada ao coração, que Tu possa estar me usando com o poder e a autoridade para pregar aos corações que aqui estão. Pai, obrigado, te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmão. Quero pregar hoje sobre perdendo bênçãos que iriam passar para os nossos filhos. Agora que tinha um rei, Samuel resigna, ele entrega o seu cargo de juiz. No final desse comunicado, o povo, reconhecendo o seu pecado, pede uma oração de proteção a Samuel. Eles estavam entendendo em partes que tinham errado de pedir um rei. Quando eles pediram um rei, eles estavam, na verdade, rejeitando a teocracia de Deus, Deus governando diretamente sobre eles. E eles queriam um rei como as outras nações tinham. Samuel de início chegou a ficar triste e falou com Deus, e Deus falou: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim mesmo. Deus mandou falar com o povo, orientá-los sobre os direitos dos reis, como iria sair caro ter um rei. Eles continuaram insistindo em ter um rei, e Deus acabou permitindo algo que Deus estava planejando para eles um pouco mais para frente. Eles acabaram já pela aparência escolhendo o rei Saul. Deus sabia, já tinha falado com Samuel que esse seria o rei que eles iriam escolher, e acabaram escolhendo. Então é por isso que Samuel está então aqui entregando o cargo. Mas algo interessante aqui, irmãos, é que eles estão reconhecendo que estão errados, e estão pedindo para Deus abençoar as suas vidas. Que eles não possam receber o fruto daquilo que eles estão fazendo de errado. E muitas vezes, irmãos, agimos dessa maneira. Nós queremos pedir oração para que homens de Deus possam orar pelas nossas vidas, para que a nossa vida seja abençoada e não recebamos mal
uns anos atrás, a minha irmã ligou para mim e pediu: Omar, vem cá, a Ana vai casar, que é a filha dela, eu gostaria que você viesse e que você abençoasse o casamento da Ana, né? E eu falei para minha irmã, como eu vou abençoar o casamento dela? Eu não tenho poder para abençoar o casamento dela. Só ela tem poder para fazer com que o seu casamento seja abençoado. Eu só posso dizer alguma coisa: está começando tudo errado. Ela estava servindo numa igreja, namorando um rapaz da igreja, agora largou esse rapaz, começou a sair com um rapaz descrente lá do seu serviço, e agora começa a namorar esse rapaz, engravida desse rapaz, e agora resolve pedir que Deus possa abençoar isso. Deus não vai abençoar as coisas erradas. E Samuel está tentando dizer isso para esse povo: olha, eu vou sempre orar por vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: se vocês fizerem o bem, andarem temendo Deus, servindo Deus, Deus vai abençoar vocês. Mas se vocês não temerem, não servirem Deus, se vocês deixarem Deus, não tem jeito. Irmãos, muitas vezes descrentes, pessoas afastadas, pedem as nossas orações, e muitas vezes nós na igreja, eu queria pedir para Deus abençoar a vida de fulano e beltrano. Irmãos, Deus não vai abençoar a vida de quem está no pecado. Deus quer salvá-la ou trazê-la de volta, mas Deus não vai ter jeito de abençoar. É mais ou menos a história de Balaão e Balaque, né? Quando Balaque pediu para Balaão amaldiçoar, a resposta de Deus para Balaão: fala para Balaque, não tem jeito de amaldiçoar o que Deus abençoa, e não tem jeito de abençoar o que Deus amaldiçoa. Então Samuel explica isso para eles. E hoje à noite, então, eu gostaria de mostrar na vida dos dois primeiros reis, diante de uma prova no início do reinado deles, para ver se de fato temeriam e serviriam ao Senhor. Isso acontece com as nossas vidas. Irmãos, Deus sempre vai permitir alguma coisa na nossa caminhada cristã para realmente provar a nossa vida. Eu salvo 1990, então isso já vai para 33 anos, e com esse tempo de vida cristã, desde 1996 no ministério, eu tenho observado uma coisa com a minha vida e observado uma coisa com a vida das pessoas, dos irmãos, daqueles que Deus me dá para cuidar. Deus de fato abençoa nossas vidas quando nós servimos o Senhor. E eu sempre falo, irmãos, eu não sou pregador da prosperidade, mas eu sempre costumo dizer, até a nossa vida financeira fica melhor, para a gente parar para analisar. Mas, irmão José, se eu passar para lembrar os perrengues que eu tive no início da minha vida cristã, parecia que eu nunca iria ser abençoado por Deus. Mas o tempo passou, até essa área se estabilizou. Deus, Ele abençoa. Amém. Mas nada começa da noite para o dia. Irmãos, é verdadeira a promessa de Deus abençoar, dar a maior abastança para quem é dizimista. E é interessante, eu gosto daquele texto, pastor, que fala: prova-me. Eu provei Deus uma vez só. Uma vez serviu, mas também foi no início da minha vida cristã. Eu já era dizimista antes de ser salvo. E um dia eu me vi
desempregado, ia chegar o dia do meu seguro, chegou o dia do meu seguro-desemprego, e mais ou menos uma condição hoje é R$5, né? Deve ser nessa faixa aí, estou arredondando de R$5. Então eu precisava, na época, que custava R$1 a passagem, eu precisava de R$2 para ir no centro, equivalente a R$10 para ir no centro. Eu precisava, na verdade, de pelo menos R$1, né? Para poder ir lá, mas eu gostaria de ter 5, vai que o negócio não caiu, né? Para eu poder voltar. E naquele dia eu provei Deus. Primeiro e único: Senhor, eu estou sendo dizimista, eu não tenho perdido os cultos, eu tenho tentado diante de toda a situação de servir, mas eu estou aqui sem ter. Eu gostaria de 2, mas eu não tenho R$1 para ir no centro tentar pegar o meu seguro-desemprego. E eu orando, fui impressionado no meu coração a buscar as calças de crente, amém? As calças de crente é aquela que a gente usa, né? A camisa a gente bota para lavar, mas a calça de crente a gente guarda ela mais um culto, mais 2 cultos, 3 cultos, tá limpinha, né? E eu fui impressionado a procurar nessas calças, que lá ia ter dinheiro, né? E lá tinha, ainda na época da notinha, não tinha moeda, tinha R$1. Tinha 2 notinhas de R$1. E eu fui então para o centro da cidade. Milagrosamente veio 2 cotas de seguro-desemprego. Era dezembro, passado uma semana, chega o pastor da igreja, irmãos, eu nunca vi uma cesta tão grande. Eu ganhei uma cesta natalina da igreja, as caprichadas mesmo, né? Quando deu o dia 1º, meu primo bateu na porta, me oferecendo uma pessoa que queria um chefe de departamento pessoal. Eu até aquele dia eu não tinha trabalhado ainda no cargo de chefia. Eu trabalhava como assistente de departamento pessoal. E dia 1º de janeiro eu estava empregado no cargo de chefia. Foi a primeira e última vez que eu provei Deus. Mas assim é na nossa caminhada, irmãos. E não é só na área financeira. Deus às vezes te chama para um ministério, para alguma coisa, e você tem a opção de aceitar ou rejeitar. E infelizmente muitos rejeitam. Eu uma vez incentivei um pastor a ficar o tempo integral no ministério. Eu tenho certeza que eu já contei para os irmãos quando eu incentivei um que aceitou o desafio. Mas esse eu tentei incentivar e ele falou assim: olha, os meus planos é mandar os meus filhos para os Estados Unidos, por isso eu nunca vou entrar no ministério. O pastor Zé Mauro, ele aceitou o desafio e ele até estudou um filho nos Estados Unidos, estudou com outros, formou em medicina. Diz que Deus, quando ele entrou no ministério, Deus abriu tantas portas dele. Mas infelizmente esse pastor, não, eu quero mandar meu filho para os Estados Unidos, e ele nunca conseguiu mandar. Na verdade, seus filhos não conseguiram nem fazer faculdade no Brasil. A gente vai receber provas. Eu ouvi esses dias de uma jovem: eu estou namorando um rapaz incrédulo. É porque nenhum rapaz da igreja se interessou por mim. Irmãos, vai sofrer, amém? Às vezes Deus permite que quem colocou o rapaz incrédulo na vida dela foi Satanás, mas Deus às vezes permite para que você possa tomar a decisão de resistir ao diabo, para que ele possa fugir.
especial, saiu de um desafio. Eu era da igreja de Araraquara. A igreja de Araraquara, quando eu cheguei, tinha 7 pessoas. E durante 5 anos tinha 7 pessoas. E um dia o irmão João, ele falou para mim: irmão Omar, se você não der uma rodadinha nas igrejas, você não vai casar. Eu não tinha nenhum problema de ir num culto de jovem, alguma coisa, e arrumar uma namorada de outra igreja, né? Eu não tinha nenhum problema. Mas depois daquela palavra do irmão João, eu fui desafiado. Senhor, eu quero uma moça aqui na minha igreja, amém? E quando eu vim fazer o seminário, a esposa do pastor veio, a irmã Vilma, ela viu o coral cantando no seminário com várias moças, né? E ela me cutucou, baixinho. Agora você casa, né? Aí Deus me levou para o Parque São Sebastião. Maria era membro do Campos Elísio, lá da igreja, do seminário. E Deus me manda para o Parque São Sebastião. Apenas 3 pessoas e 3 homens. É claro, né, irmão? Naquela época eu tinha um bigodão bonito, né? Eu tinha mais cabelo. Eu tinha chegado de Portugal. A alegria achou que eu tinha dinheiro e ó, caiu na minha, né? Mas resumindo, ela foi para lá e eu casei na minha igreja. Depois daquelas palavras do irmão João. Irmãos, nós precisamos confiar nas promessas de Deus, amém? E prosseguir. Não importa as artimanhas que Satanás venha nos colocar. E é por isso, irmãos, que eu e você precisamos andar com Deus, para a gente perceber as astutas ciladas que Ele tenta armar para as nossas vidas. Olha, eu sempre falo, irmão, que no meu tempo de ministério, o que eu vejo mais pessoas caírem, jovens caindo com namorados incrédulos e pessoas aceitando serviços que vão tirá-los da casa de Deus. Irmãos, quando nós tomamos decisões erradas, não passamos nas provas, nós vamos cair e vamos ter sofrimentos. E a gente, como servo de Deus, precisamos estar avisando as pessoas. Tinha uma jovem na nossa igreja que depois de 10 anos, do acontecido, ela falou com o pastor Mário que eu tinha jogado praga na vida dela. E eu disse: não, pastor, vamos lá para saber a praga que eu joguei, né? E a praga que eu joguei, eu falei: você vai namorar com esse, está namorando com esse rapaz incrédulo. Você vai casar rápido, você vai morar na casa dele. Isso não vai dar certo. E ela falou para mim: se fosse na casa da minha mãe, não dava certo, mas na casa da minha sogra vai dar certo. Irmã Silvia, quanto tempo você acha que durou esse amor da nora com a sogra? Uma semana, né? Uma semana foi brigar. Irmão, a Bíblia ainda é Bíblia. Ela diz que a moça tem que estar preparada e manda as mais velhas a ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Você pode ter até empregada, mas você vai ser uma boa dona de casa e comandar a sua empregada se você sabe fazer. E ao homem, a Bíblia ensina que ele tem que estar pronto para sustentar a sua casa. Olha, esse casamento não vai... Além de tudo, quando der problema na casa, o seu marido vai ganhar um salário mínimo. Aí com o salário mínimo, como é que vocês vão pagar o aluguel? Uma semana brigou, alugou a casa, e eu falei para ela: olha, esse casamento não vai 2 anos, né? E não foi 1.
Acabou. E nessa época ela já está até casada de novo. Aí ela falou para o pastor Mário que eu joguei praga na vida dela, né? Se você jogar praga, eu joguei, né? Porque eu falei o que a Bíblia diz que vai acontecer, vai vir sofrimento. Então, irmãos, tem mesmo que os momentos sejam difíceis, a decisão seja difícil, às vezes Satanás esteja colocando coisas que parecem ser agradáveis aos nossos olhos. Eu e você precisamos andar através da palavra de Deus, para que a nossa vida seja abençoada. E olha, irmão, às vezes nós vamos impedir, como na história do rei Saul, nós vamos, irmãos, impedir que as bênçãos cheguem até a vida dos nossos filhos. Então nós vamos ver na vida desses dois reis. Primeiro, irmão, nós vamos ver a queda de Saul na prova no início do seu reinado. Capítulo 13, versículo 5. Vou ler do versículo 5 ao 9. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Miquimais, a oriente de Bet-el. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estando Saul ainda em Gilgal. Todo o povo ia atrás dele, tremendo, e esperando Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas. E ofereceu o Saul teve medo do inimigo e fez o que não devia. Samuel falou que viria. Eu não sei o que aconteceu, o texto não fala, mas Deus permitiu um atraso na vida de Samuel, e isso iria ser uma prova para Saul. E Saul, então, irmãos, ele com medo do inimigo, ele foi lá, e medo do inimigo, irmãos, e pior, falta de confiança em Deus. Veja o versículo 10 ao 12. E sucedeu que a cada ano ele ofereceu o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: onde fizestes? O que fizestes? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor, porém, e constrangi-me, e aí a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o holocausto. Irmãos, ele ficou com medo do inimigo. E a Bíblia, por diversas vezes, mas se eu não me engano, por 365 vezes, fala na Bíblia: não temeis. Deus afirma que Ele vai cuidar de nós. Eu preguei lá na outra igreja: Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Pode vir qualquer adversário, pode vir o maior adversário, não, mas Deus está contigo sempre. Ele vai te ajudar até a vitória. Não importa o tamanho do inimigo, bem. Eu sei, não, muitas vezes o inimigo é grande mesmo, é tremendo, parece, e parece que não é verdade. Nós não podemos contra ele, mas com Deus nós podemos, amém? Amém. Mas ele não confiou em Deus, estava confiando no povo, estava vendo que o povo estava indo embora, e ele resolve oferecer o sacrifício do holocausto, que era para ser feito por Samuel. Irmãos, quando a gente tenta fazer o que não é nosso, quando a gente tenta dar uma ajuda para
para aquilo que Deus vai fazer por nós, nós vamos arrumar problema. E sabe por que nós fazemos isso? É porque nós não oramos. Se nós orarmos, se nós buscarmos a presença de Deus, Deus vai nos ajudar, amém? Desde o dia que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele entrou na sua vida, Ele selou a sua vida. Ele diz que a partir daquele dia Ele nunca vai deixar, ninguém vai te tomar das mãos de Deus. Ele vai estar com você sempre, te protegendo, estando com você em todas as batalhas, amém? Mas Saul não orou, não buscou Deus. Muitas vezes, irmãos, eu e você não buscamos Deus, não buscamos o conselho do homem de Deus, que nós queremos tanto uma coisa, e sabemos, no fundo nós sabemos que Deus vai dizer não. No fundo nós sabemos que o homem de Deus vai dizer o que a Bíblia diz e não, mas a gente quer tanto aquilo, e a gente não ora, não busca a direção de Deus, para Ele nos mostrar o que vai ser melhor para nossas vidas. Às vezes, irmãos, como o povo de Israel fez uma vez, quando eles os babilônios já tinham feito 2 invasões, já tinham levado a maioria do povo, tinha lá o finalzinho do povo, e Nabucodonosor estava vindo para a invasão final, e aquele povo, irmãos, eles estavam amedrontados. Então eles buscaram o profeta Jeremias e falaram com Jeremias: consulta Deus por nós, o que Deus falar nós faremos. Às vezes nós buscamos o conselho do homem de Deus porque achamos que Deus vai nos dar uma resposta que a gente acha que é a nossa. Tranquilo, essa vai ser a resposta. E Jeremias consultou, e eles achavam, irmãos, que Deus ia falar com eles: foge para o Egito. E Deus falou: fica na terra, espera a invasão dos babilônios. Quando Deus falou isso através de Jeremias, irmãos, eles se revoltaram e falaram: nós não vamos obedecer não, nós vamos fazer o que nós achávamos que deveria ser feito. E eles foram para o Egito. Naquela invasão, sabe qual era o plano de Nabucodonosor? Estava ficando os pobres. Agora vocês vão ficar com a terra dos ricos, vão pagar imposto para mim sim, mas vocês vão ficar com a terra dos ricos. E eles preferiram fugir lá para o Egito, e a próxima invasão da Babilônia era o Egito, e eles foram destruídos e mortos lá. Deus tem sempre o melhor para nossas vidas, mesmo que aparentemente pareça que não, mas Deus sabe de fato o que é melhor para nossas vidas. Saul, não passando na prova, não teve o seu reinado confirmado por Deus. 13:14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul, com a sua decisão precipitada, ele impediu que o seu reinado continuasse e passasse para os seus filhos. Se você for continuar lendo essa história,
vai chegar uma hora que Deus ainda, isso era certo, Deus iria colocar um homem no lugar dele, mas Deus ainda estava disposto de usar ele e ainda abençoar ele em vida, quando mandou destruir os amalequitas. E lá, irmãos, eles pouparam o melhor dos amalequitas e o rei dos amalequitas, dizendo que eles queriam oferecer holocausto para Deus. E Deus falou para eles que tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Este obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura. Às vezes nós estamos prontos para oferecer um sacrifício, às vezes estamos prontos para fazer alguma coisa até cara, mas nós não estamos prontos para obedecer. E como nós não estamos prontos para obedecer, nós perdemos bênçãos na nossa vida e perdemos bênçãos que poderiam ser passadas para os nossos filhos. E como o tempo se foi, eu concluo só falando do segundo rei, que foi Davi. Esse, na verdade, se o povo tivesse tido paciência, seria Davi que Deus iria colocar no tempo certo. Mas sofreram, tiveram derrotas com Saul. E Saul teve as derrotas, Saul teve a oportunidade de ter vitórias com Deus, mas Saul escolheu desobedecer. Já Davi, desde o tempo que ele ajudava Saul, quando ele foi perseguido por Saul e quando ele começou a reinar, ele sempre, antes de fazer qualquer coisa, Senhor, faço isso ou não faço? Cada batalha, irmãos, Davi perguntava para Deus, Senhor, é isso mesmo? Irmãos, quando eu sempre falo do troco de Gideão com Jefté, pediu o velo lá, o sinal, Senhor, se tu vai me usar mesmo, e esse velo fique molhado no chão seco, e depois, Senhor, desculpa, mas se for me usar mesmo, se for, que seja ao contrário, velo seco. Irmãos, Deus não se incomoda quantas vezes chegamos na presença dEle para perguntarmos a direção, para que tenhamos a direção certa. É verdade. Deus gosta de deixar as coisas bem explicadinhas para nós, amém? Amém. Quando Abraão resolveu interceder sobre os moradores de Sodoma e Gomorra, Senhor, mas se tiver 50 justos, se tiver 40, 30, e ele foi, aí se tiver 5, Senhor, eu não vou destruir. E realmente não tinha 5, ele só tinha 3 e Deus tirou, amém? Deus não se preocupa com isso, amém? É melhor a gente incomodar Deus com oração, amém? Insistir, como aquela mulher que insistiu diante do juiz, porque fazemos alguma coisa errada. Sofremos, perdemos a bênção, e evitar que bênçãos cheguem até os nossos filhos, porque nós não obedecemos, fomos reprovados na prova de Deus. Vamos orar, baixar nossa cabeça, pastor, a gente chega para encerrar.